Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, do componente de História, e acompanhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula de número 5, objeto de conhecimento, Primeira República e suas características, contestações dinâmicas da vida cultural no Brasil entre 1900 e 1930, com detalhamento características da Primeira República, os impactos da urbanização e modernização. Vamos à nossa aula? Olá, queridos! Vamos falar sobre Brasil republicano. E para falarmos deste conteúdo, eu vim aqui, para falar aqui com os meus amigos, vocês estão olhando aqui, São pessoas diferentes. E vocês já ouviram falar que o nosso país tem uma diversidade cultural muito grande. Mas por que, de fato, isso aconteceu? Por que o Brasil abriga uma grande diversidade de povos estrangeiros ou seus descendentes? É isso que a gente vai entender neste momento. Então, na Primeira República do Brasil, a industrialização e a urbanização estiveram fortemente associadas à imigração, que é por isso que nós viemos aqui, juntamente com os meus colegas hoje, certo? Entre 1890 e 1930, cerca de 3 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil, em sua totalidade italianos, alemães e japoneses. Em São Paulo, por exemplo, o crescimento populacional deveu-se, em parte, à concentração de imigrantes estrangeiros e também ao movimento de saídas de pessoas do interior em direção às cidades urbanas. Partiam dispostas a trabalhar em profissões liberais, no funcionalismo público, no comércio, no artesanato, nas fábricas e na construção civil, dentre várias outras atividades que eles poderiam desempenhar. Então, por isso que nós viemos, por isso que eu trouxe os meus colegas aqui para vocês saberem um pouquinho desse momento de imigração no Brasil. Para tanto, observem a seguinte tabela. Olhem só, temos aqui a imigração no Brasil, Primeira República, temos os períodos, observem que começa em 1870, certo? E vai, no caso, 1950 e 1820, 1908. Então, dentro desse período, nós vimos a chegada de imigrantes. Quem são os imigrantes? São pessoas que vieram de outros países para o Brasil. Se vocês observarem na tabela, vocês vão observar estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e também Pará e Amazonas, para onde esses imigrantes vieram, certo? E por que eles vieram para o Brasil? Porque eles buscavam melhores condições de vida. E com eles vieram também a sua rica cultura e tradições, até porque eles conseguiram também realizar esse resgate cultural no território brasileiro. Em relação à economia, qual foi o impacto desses povos imigrantes? Eles introduziram novas técnicas agrícolas, ok? Que técnicas agrícolas seriam essas, professor? Eles começaram a trazer o cultivo da acelga, o cultivo do pepino japonês, o cultivo de produtos que até então não existia aqui no nosso território. E também começaram a introduzir técnicas que aumentavam a produtividade e vão contribuir também para o desenvolvimento industrial no Brasil. Então, esse foi um grande impacto econômico justamente desses povos imigrantes. E para falar de imigração, vocês observarem na tabela que os japoneses vieram para a região amazônica, certo? Pará e Amazonas especificamente. E para tanto, trouxemos aqui uma outra imagem que faz referência à imigração japonesa na Amazônia. Essa imagem que está aqui ao meu lado, como vocês podem observar, é uma confraternização nos anos 1970, na colônia Efigênio Salles. E essa imagem, essa colônia, ela se localiza na AM010, ok? Então, o que aconteceu nesse momento, A imigração japonesa na Amazônia é um capítulo fascinante, mas também é pouco conhecido na nossa história, ok? Embora a maioria dos imigrantes japoneses tenham se estabelecido lá nos estados de São Paulo e Paraná, onde tem um número significativo de imigrantes japoneses,
Na região amazônica, nós vamos observar também um número significativo dessa população, especialmente no estado do Pará, e depois vieram para o Amazonas, ok? E nesse contexto, né, esses povos japoneses, né, eles começaram também a introduzir seus tipos de cultura para a região, certo? E para tanto, né, nós vamos observar que os primeiros colonos eles vieram para Tomé-Açu em 1929, no estado do Pará, e também para Maués em 1930 e Parintins, né, em 1931, no estado do Amazonas. Na época em que foi iniciada a imigração japonesa na Amazônia, a economia regional era essencialmente extrativista. E para corroborar a importância dos japoneses na região amazônica, eu estou aqui em frente ao Tori. Tori, para quem não sabe, é um portal, certo? E ele sempre está presente na entrada de santuários japoneses. De acordo com a crença japonesa, a pessoa, ao passar por este portal, ela deixa para trás, né, todos os seus pecados, todos os seus problemas no mundo, do mundo, né, vamos dizer assim, profanos, e ao passar por este portal, ele vai vivenciar uma vida religiosa, vai ter uma experiência religiosa em que ele vai ser purificado, ok? Então, esse Tori, ele se localiza justamente na cidade de Tomé-Açu, certo? E por que eu vim para este portal? Né? Para dizer da importância, né, dos japoneses na economia, no desenvolvimento econômico da região amazônica. Eles vão introduzir novas culturas agrícolas, né? Como eu falei há pouco, em relação à selga, ao pepino japonês, a técnicas que vai aumentar a produtividade, vão melhorar as práticas de cultivo que existiam aqui na região amazônica e vão deixar um legado, certo? Que é evidente na agricultura, na cultura e nas tradições da região. Tomé-Açu, em particular, é um exemplo de sucesso da imigração japonesa na Amazônia. Então, como eu falei para vocês há pouco, né, é uma parte da história que é pouco divulgada, mas agora vocês têm conhecimento que os japoneses vieram, sim, para a região amazônica, certo? Então, vamos lá. Acompanhem comigo agora o seguinte gráfico. Esse gráfico ele fala da imigração no Brasil. Acontece entre 1870 e vai até 1953, aproximadamente, certo? Os que vieram para o Brasil, quem foram, né? Temos aqui os italianos, os portugueses, diversos que não têm assim, uma nacionalidade definida. Os espanhóis, alemães, japoneses e russos, né, vieram para o território brasileiro neste período aqui, de 1870 a 1953. Neste período, o total de imigrantes que vieram para o Brasil somam 4.875.040 pessoas, ou 40 imigrantes, certo? Que chegaram ao nosso território por conta da política que estava tendo no Brasil para a atração desses imigrantes, certo? Até aqui nós falamos sobre o processo de imigração, mas nesse período republicano também vamos observar algumas revoltas que vai acontecer no nosso território. Dentre elas, Canudos, né? Estamos aqui inseridos num cenário que faz referência à comunidade de Canudos, certo? Que se localiza no sertão nordestino. Então, havia dinâmicas, né, diferenciadas na área rural e na área urbana. Então, na área rural, vamos presenciar a Guerra de Canudos, que acontece entre 1896 e vai até 1897. O que foi essa guerra? Foi um confronto bélico, ou seja, um confronto armado entre o exército brasileiro e a comunidade de Canudos, que era liderada pelo religioso Antônio Conselheiro. Professora, por que a senhora por que a senhora enfatizou nessa questão de líder religioso? Por ter esse líder religioso, a Guerra de Canudos é considerada uma guerra, né, um movimento messiânico, ok? Então, quais foram os contextos e causas para que ocorresse essa situação, né, essa guerra? Bem, a comunidade de Canudos não pagava impostos e não seguiam as leis vigentes. Logo, era um problema, né, fiscal
para o governo. Lutavam contra as desigualdades sociais. Porque, professor, as pessoas que estavam em Canudos eram geralmente pessoas de baixa renda, pessoas que estavam à margem da sociedade, aquelas pessoas que estavam desprezadas, que não tinham um local para viver dignamente, certo? Eles não possuíam o apoio da Igreja Católica e eram considerados heréticos. Mas como assim? O líder não era Antônio Conselheiro, não era um líder religioso? Sim, só que o que o líder, né, messiânico estava falando ali não estava de acordo com o que a Igreja Católica falava, certo? Eles tinham vamos dizer assim, uma autonomia diferenciada. Então, por eles não estarem seguindo as regras da Igreja Católica, eles foram considerados heréticos, certo? Ele foi acusado de defender a monarquia, olha só. Antônio Conselheiro, ele queria de volta a monarquia, né? E estamos aqui falando do contexto da implementação da República. Logo, né, isso não vai ser adequado para a época. E, claro, vai ali atrair os olhos da elite, os olhos, né, de todo o aparato político para a destruição deste local, certo? E é um movimento de caráter messiânico, como eu falei há pouco. Essa comunidade é localizada no norte da Bahia. A população, à época, era de mais ou menos 25 mil pessoas e entre a população havia sertanejos pobres, ex-escravizados, ex-jagunços, ex-cangaceiros e havia uma inexistência da desigualdade social. Então, de acordo com a ideia de Canudos, todo mundo deveria ser igual, certo? Até porque eles pregavam ali uma vida em sociedade, certo? E como é que vai acontecer a destruição? Lembra que eu falei para vocês que esse local atraía olhos de muitas pessoas? Então, houve duas tentativas para acabar com este local, né? Havia a pressão, né, da igreja junto aos coronéis locais em relação a esse arraial de Canudos, certo? Então, o governo, né, ele vai acabar mandando duas campanhas que foram derrotadas pela comunidade da Fazenda Belo Monte em Canudos. O terceiro levante, né, a terceira tentativa de destruição, né, de Canudos, aconteceu, né, a mando de um coronel que acabou sendo executado em uma das batalhas, certo? E somente na quarta tentativa é que eles vão conseguir destruir o arraial de Canudos. Foram 5 mil homens junto a canhões que bombardearam Canudos, executando dezenas de milhares de pessoas no dia 5 de outubro de 1897. E claro, como consequências, teremos milhares de mortos e o aumento da pobreza no Nordeste. Então, o local de refúgio para essa população era o Arraial de Canudos. Como ele foi destruído, a fome aflorou novamente nessa região. Ok? Outro levante, outra guerra que merece destaque na área rural do Brasil é justamente a Guerra do Contestado. Ela acontece entre 1912 e 1916. Acontece entre a divisa de Santa Catarina e Paraná. É também um movimento messiânico. O que isso quer dizer, né? Tem a presença de um líder religioso e na Guerra do Contestado esse líder é justamente o monge José Maria, certo? Por que houve esta revolta? Né? Essa região entre Santa Catarina e Paraná havia uma área que ela era disputada. Por quem? Por sertanejos, por proprietários de terras, por pessoas que moravam naquela região. E havia também a ideia de se construir uma ferrovia, chamada de Brasil Rail, né? O que consistia, né, a construção dessa ferrovia? A ideia era ligar o Rio Grande do Sul a São Paulo. E para fazer essa ligação, a estrada, né, no caso aí a ferrovia, passaria tanto por Santa Catarina quanto ao Paraná. E nesse trajeto, justamente, teria a área do contestado, certo? E aí, o que vai acontecer? Né? Houve ali a expulsão dos sertanejos, os sertanejos que estavam ali abrigados, né, morando naquela região,
foram para a frente de batalha para defender seu território. Porém, o desfecho não foi um dos melhores, né? A Guerra do Contestado deixou um legado de morte, certo? E destruição e sofrimento, onde milhares de vidas foram perdidas e a região ficou devastada. Ou seja, né, houve ali toda uma dinâmica, né, para destruir também a Guerra do Contestado. E observem, né, é um outro levante também de caráter religioso. O conflito também evidenciou as profundas desigualdades sociais e a falta de acesso à terra e à justiça no Brasil. Observem que sempre a justiça, nesse contexto, está indo a favor da elite, dos grandes proprietários rurais, daquelas pessoas que que têm uma boa qualidade de vida, em detrimento daqueles que buscam uma oportunidade de viver dignamente. Então, esses conflitos vão evidenciar justamente essas desigualdades sociais, ok? Apesar da derrota, a Guerra do Contestado representou um marco na luta pela terra e por melhores condições de vida no campo. Essas reivindicações, né, dos caboclos por justiça social e acesso à terra continuariam a ecoar em outros movimentos sociais nas décadas seguintes. Então, observem que nós temos esses movimentos, né, que vai justamente brigar para ter ali uma boa qualidade de vida. Saindo do âmbito rural, vamos agora para o âmbito urbano. E dentro do âmbito urbano, nós vamos observar a revolta da vacina, que ela acontece em 1904, na cidade do Rio de Janeiro. Qual é o contexto para que acontecesse a revolta da vacina? Primeiro, a cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época, certo? Então, havia uma infraestrutura precária e também a epidemia de varíola e proliferação de doenças. A cidade do Rio de Janeiro não era uma cidade muito limpa. O centro da cidade havia muitas moradias que no caso eles eram caracterizados por cortiços, né, e casebres. Esses cortiços abrigavam muitas famílias em seu interior, então não havia assim uma higiene adequada para essas pessoas. E por ter uma grande quantidade de membros dentro de um mesmo espaço e sem a higienização favorável, vai acontecer o quê? A proliferação de doenças, dentre elas a varíola, certo? Qual vai ser o motivo? Reformas sanitárias, de Oswaldo Cruz. Professor, o que são reformas sanitárias? Eram medidas que o governo estava tentando tomar para fazer com que a cidade se tornasse, vamos dizer assim, abrigável, ou melhor dizendo, né, que ela fosse habitável da melhor maneira possível. E aí Oswaldo Cruz, ele é um médico e ele vai providenciar essas mudanças dentro da cidade do Rio de Janeiro. E dentre elas, né, vai ter a demolição de casebres e cortiços, que eram moradias da população carente. Aí olha só o que está acontecendo. As moradias dos pobres estão sendo destruídas e eles vão implantar uma vacinação obrigatória. Vocês acham que essas pessoas vão aceitar isso de bom grado? Não. É por isso que acontece a revolta da vacina, né? E qual vai ser a solução? Vamos lá. Extermínio de ratos, guarda-mosquitos, obrigatoriedade da vacina antivaríola. Nesse contexto, vai haver, né, um grupo de brasileiros que vão querer ter assim, uma certa esperteza. Isso aqui é só um parêntese, tá? E eles vão começar a criar ratos para poder negociar depois com o governo, porque quem levasse ratos para o governo, eles recebiam um dinheiro. Então, um grupo de pessoas começou a fazer uma criação de ratos para ter esse benefício, né? Havia também a questão dos guarda-mosquitos, mata-mosquitos, melhor dizendo, em que eles entravam nas casas com borrifadores, invadiam as casas para tentar matar os mosquitos que acabavam ali transmitindo as doenças, e também começou a ter uma obrigatoriedade da vacina antivaríola, certo? Qual vai ser o resultado? Vacinação autoritária e violenta. Na medida em que as pessoas, né, vamos dizer assim, eu vou falar enfermeiros, mas não eram enfermeiros de fato, né? As pessoas que aplicavam ali as injeções, eles entravam na casa das pessoas, juntamente lá
parecido, né, com os guarda mata-mosquitos e aplicavam a vacina de uma forma autoritária e obrigatória. Não falavam para que era aquela vacina, não falavam quais eram os benefícios que a população teria ao tomar aquela vacina. E claro que a população ela ficou assustada, né? Até porque a maioria das pessoas que estavam recebendo a vacina moravam em áreas de risco e também eles eram pobres. Então, o que eles pensavam? Essa vacina vai nos matar. Mas por que eles pensavam isso? Por falta de informação. O governo ele não tomou ali uma medida de propagar, né, realmente o que de fato aconteceria com essa vacinação, certo? Então, vamos observar também a invasão das residências pelos agentes sanitários. Qual vai ser o desfecho? 31 mortos, 110 feridos, 1.000 presos e 500 degradados para o Acre. Por que para o Acre? O Acre, nesse momento, tinha sido recém-anexado ao Brasil e era a região mais longe que existia do território. Então, as pessoas que tinham algum problema com o governo eram enviadas para lá. E quais serão as consequências da revolta da vacina? A campanha da vacinação conseguiu erradicar a varíola no Rio de Janeiro, certo? Saindo agora da revolta da vacina, vamos conhecer uma outra revolta, que é justamente a revolta da Chibata. Ela vai acontecer em 1910, certo? E tem uma das seguintes características. É um levante militar e o estopim dessa revolta vai ser a deflagração de 250 chibatadas em um marujo, que estava em alto mar. O líder desse movimento, né, vai ser justamente um homem, né, um marujo chamado João Cândido, né, que é um personagem histórico que vocês vão conhecer comigo agora o nosso personagem. Olá, eu sou João Cândido, o almirante negro da revolta da Chibata. Então, esse é o nosso personagem ilustre, né, desse momento. O João Cândido, ele era um almirante negro, lembrando que a maioria dos marujos na época na Marinha, eles eram ex-escravizados, certo? Essa revolta, ela acontece no Rio de Janeiro, ok? Vamos observar que os marujos, eles vão se rebelar e vão tomar o controle das embarcações da Marinha. Por que eles se rebelam? Por conta lá do estopim que nós vimos há pouco, né? O marujo, ele foi chicoteado 250 vezes, né? Por um erro que ele tinha cometido a bordo de um navio, ok? Então, os revoltosos, eles vão exigir do governo o fim dos castigos físicos. Caso contrário, a capital seria bombardeada. Eles estavam em posse dos navios, né, que possuíam ali artilharia para poderem ser jogadas à cidade do Rio de Janeiro, certo? E claro que o governo, né, ele vai dar uma resposta. À época, né, o governante do Rio de Janeiro, né, era Hermes da Fonseca. Ele vai aceitar os termos propostos, aliás, né, esse é o governante do Brasil no geral, certo? Ele vai aceitar os termos propostos e vai pôr fim aos castigos físicos na Marinha em 26 de novembro de 1910 e vai prometer a anistia a todos os envolvidos. Porém, contudo, todavia, isso não vai acontecer e a promessa não foi cumprida. O que vai acontecer? Considerada pelos historiadores, né, também como uma revolta contra a desigualdade social e racial existente tanto na Marinha como na sociedade como um todo. Então, quando os marinheiros, né, eles começaram a se render, eles começaram a desembarcar, melhor dizendo, eles foram encaminhados às prisões. Alguns, né, foram degradados para o Acre, certo? E outros ficaram presos por 2, 3 anos. Em relação ao João Cândido, o que aconteceu com ele? Ele foi preso, foi torturado, né? E ele viveu o resto da sua vida depois de solto, né? Ele passou acho que por volta de 2 a 4 anos preso, se não me falha a memória. Ele começou a trabalhar no mercado do Rio de Janeiro, carregando ali caixas e vivendo ali de uma forma sobre-humana. Então, é assim que acaba a revolta da Chibata. E nesse contexto de revoltas ainda urbanas, vamos observar a greve dos operários em 1917. Para tanto,
convidamos o professor Ian para falar um pouco desta greve. Olá, queridos alunos! Olha só onde estamos. Estamos à frente da primeira fábrica que decretou greve no Brasil em 1917, a fábrica da Cresp. Mas aí você me pergunta, por que será que ocorreu essa greve tão importante no Brasil, especificamente em 1917? Olha só, o Brasil era um país que tinha recentemente abolido a escravidão, lá em 1888. Isso para a história é recente. Então você tem, diante desse contexto, uma necessidade de trazer mão de obra para o Brasil, justamente para trabalhar nas fábricas. E a mão de obra que vai ser implementada, que vai ser facilitada a entrada no nosso território, é uma mão de obra europeia. Especificamente, alemães, italianos. E dentro da chegada desses europeus no nosso território, vem com eles ideais do anarquismo, do socialismo. Então, quando esse povo europeu desembarca ao Brasil, eles trazem consigo esses ideais de reivindicação. Reivindicação de quê? De melhores condições de trabalho, de aumento salarial, do não empregar o trabalho infantil. Então vai conjuntamente, dentro desse contexto de 1917, que você vai ter essa grande greve, um movimento grevista no Brasil, especificamente em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, e dentro dessa grande confusão, o movimento operário brasileiro vai ganhar força. Esse movimento ele vai conseguir algumas melhorias, principalmente de salarial, melhoria salarial e de diminuição de jornada de trabalho. Porém, algumas outras reivindicações, como sindicalização ou direitos adquiridos, só vão ser conseguidos, você só vai ter uma legislação trabalhista um bom tempo depois, durante o governo Vargas. Então, essa foi a contribuição do professor Ian falando sobre a greve de 1917. Mas, para ficar fixo na cabeça de vocês, trouxemos um mapa mental para explicar melhor alguns pontos dessa greve. Acompanhem comigo. Então, temos aqui a greve de 1917. Qual é o contexto para que ocorresse essa greve? Condições de trabalho precárias, as pessoas, os operários trabalhavam de 12 a 16 horas por dia, ausência de leis trabalhistas, influência de ideias socialistas e anarquistas que vieram com os imigrantes europeus para o Brasil. Lembram que há pouco foi falado para vocês em relação à vinda de imigrantes europeus para o território e eles contribuíram para a industrialização, certo? O epicentro, o local em que vai eclodir a greve de 1917, são as indústrias têxteis, ou seja, indústria de tecido, e o líder, a liderança dessa greve vai ser Arturo Labriola, que era italiano. Quais são os objetivos da greve de 17? A abolição do trabalho infantil. Era muito comum o emprego de crianças a partir de 3 a 4 anos de idade nas fábricas brasileiras. Então, um dos objetivos era proibir o trabalho infantil. Também queriam leis trabalhistas, redução da jornada de trabalho, direito de férias, aposentadoria e assistência médica, certo? Vocês podem falar, ou podem pensar, mas hoje nós temos esses direitos. Porém, foi um direito adquirido, oriundo justamente das batalhas, das greves operárias que buscavam ali ter esses benefícios garantidos, certo? E vamos observar como é que vai acontecer a repressão a este movimento. Vamos observar.
governo e elites industriais vão se unir para reprimir o movimento operário. O presidente, à época, era Venceslau Braz, e nesse momento ocorrerão prisões, demissões e confrontos violentos entre as forças governamentais contra os operários, certo? E qual vai ser o legado da greve de 17? Capacidade de mobilização dos trabalhadores. O que isso quer dizer? A capacidade de eles se organizarem em busca, né, de brigar por seus direitos. E também o fortalecimento do movimento sindical no Brasil. Então, essas são características, né, que vão ser adquiridas com a greve de 1917. Então, no decorrer dessa aula, vocês observaram, né, movimentos sociais dentro da área rural, com a caracterização de movimentos messiânicos, como a Guerra do Contestado e a Guerra de Canudos. Viemos para a área urbana, com a presença da Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata, que aconteceram no Rio de Janeiro, e eram revoltas que estavam envolvendo, né, pessoas, né, de condições sociais precárias, e também nós passamos também pela questão do movimento operário no Brasil em 1917. Então, esta foi a nossa aula e até a próxima.